Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. A polícia do Rio investiga a morte de um menino de 7 anos que caiu da janela do apartamento onde morava. Em Minas Gerais, um homem foi morto a tiros num bar. O suspeito de atirar se irritou com o comportamento do filho da vítima, que é autista. Cidades brasileiras começam a aplicar a vacina bivalente contra a Covid. E ainda, mudança no imposto de renda. Quem optar pela restituição por Pix vai receber o dinheiro antes. Agora, no Brasil TV. A polícia do Rio investiga os responsáveis pela morte de um menino de 7 anos na zona norte da cidade. Alan Luiz Silva Ramos Ventura despencou da janela do apartamento onde morava. Na hora da queda, ele estava em casa com o irmão, sem nenhum adulto. A família materna de Alan Luiz da Silva Ramos chegou por volta das 9 horas da manhã no IML. Parentes foram até o local para fazer a liberação do corpo do menino de 7 anos. Muito abalados, eles não quiseram dar entrevista. O caso aconteceu no fim da manhã de domingo, neste prédio na rua Dona Amélia, no Andaraí, na Zona Norte. Policiais e bombeiros foram chamados para prestar o atendimento ao garoto por volta de meio-dia, depois que ele despencou da janela do apartamento onde morava, no 2º andar. Quando eu voltei, eu vi aquela multidão, eu perguntei à moça, o que houve ali? Ela disse, o garotinho que caiu. Na mesma hora eu me assustei, eu falei, ai meu Deus! Segundo testemunhas, no momento da queda, Alan estava sozinho com o irmão de 9 anos no apartamento. Ele foi atravessar do quarto dele para o quarto da avó dele pelo lado de fora, escorregou e caiu. Quando eu escutei o grito, eu corri para a janela e ainda vi ele batendo aqui embaixo. Ele chegou a ser atendido com vida, mas não resistiu à queda. Segundo a polícia, a mãe, Jéssica Silva Ramos, tinha saído para um passeio de barco. Testemunhas também contaram à polícia que o apartamento em que as crianças estavam se encontra em estado deplorável, com bagunça e deterioração, e que a mãe deixava os meninos sozinhos em casa com frequência. Foi a síndica do prédio quem o irmão dele chamou para pedir ajuda. Quando chegou lá embaixo para socorrer o menino, a polícia já tinha chegado. A mulher afirmou em depoimento à polícia que Jéssica sempre teve o hábito de deixar as crianças sozinhas no apartamento para poder sair com amigos. E que é um costume de Jéssica sair aos finais de semana para baladas, deixando as crianças sozinhas. A família de Jéssica conversou com a nossa equipe fora das câmeras. Diz que ela está sedada, muito abalada e fica se questionando se matou o próprio filho. Jéssica vai ser indiciada por abandono de incapaz, mas a polícia ainda apura a omissão de todos os responsáveis pelas crianças, incluindo o pai, que é separado dela. No fim da manhã, policiais civis estiveram no prédio onde Alan morava. Muito triste Perdeu uma criancinha dessa, gente. Em uma rede social, a mãe das crianças disse que vai carregar culpa para o resto da vida. Afirmou ainda que não deixou os filhos sozinhos e que o único erro dela foi ter confiado em quem não deveria. A Polícia Civil disse que Jéssica não foi encontrada e ainda não foi ouvida. Em Minas Gerais, a polícia está à procura de um homem suspeito de assassinar o pai de uma criança autista no fim de semana. O suspeito, Bruno Alves de Andrade, teria se irritado com o comportamento do menino em um bar. Segundo a polícia militar, o caso aconteceu da seguinte forma. Ele estava com o filho no bar e a criança, dentro do carro, apertou a buzina por diversas vezes. Um outro homem, identificado como Bruno Alves de Andrade, de 30 anos, que também estava no bar, se irritou com a criança e começou a discutir com Cleidson. Ele fez ameaças e disse que buscaria uma arma para resolver a situação. Depois de um tempo, o Bruno deixou o bar e por volta das 9 da noite ele retornou em um táxi, desceu do veículo armado e foi em direção ao pai da criança e atirou por diversas vezes. No boletim de ocorrência, as testemunhas contaram que Bruno Alves agiu de forma covarde e não deu qualquer chance de defesa de Cleidson. O Cleidson, inclusive, ele foi socorrido por outras pessoas que estavam ali no bar, foi levado para o Hospital Risoleta Neves, que fica ali próximo à região, mas ele acabou morrendo na unidade de saúde. Nossas equipes conversaram com os policiais que atenderam essa ocorrência e deram mais detalhes sobre essa motivação desse crime. Ele retornou ao local dirigindo um veículo táxi,
né? E desembarcou do veículo e foi diretamente em direção ao Cleides e efetuou os disparos. O Bruno Alves de Andrade, de 30 anos, fugiu depois de fazer os disparos e ainda não foi localizado pela polícia. Uma paraquedista dos Estados Unidos morreu depois de saltar de uma rampa na cidade de Castelo, no sul do Espírito Santo. Ela usava o traje planador, conhecido como wingsuit, para voos de alta performance, modalidade na qual os praticantes são popularmente chamados de homens-pássaros. Olá, o acidente com a paraquedista norte-americana aconteceu no sul do Espírito Santo, na cidade de Castelo. A paraquedista, identificada como Kali Alessia Turner, de 33 anos, ela estava na cidade para participar de um evento que acontecia no local conhecido como Pedra do Cabrito neste final de semana. Ontem, na parte da manhã, quando a paraquedista saltou, o traje que ela usava para o voo de wingsuit, também conhecido como asa de morcego, apresentou problemas e ela caiu a cerca de 800 metros de altura em um local de mata fechada. As equipes do Notaer aqui do Espírito Santo tiveram dificuldades para fazer a localização do corpo dela, que só foi encontrado na parte da tarde. O corpo dela, então, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeira de Itapemirim, também no sul do estado, para ser liberado. Retorno com vocês aí no estúdio. A gente fala agora de um caso de homofobia num bar de São Luís, que ganhou grande repercussão nas redes sociais. Anice Ribeiro tem mais detalhes. O caso aconteceu em um bar chamado Pioneiro, que fica na Avenida Litorânea, aqui na cidade de São Luís. Uma das vítimas usou as redes sociais para relatar o caso e disse que havia sido expulso do estabelecimento por uma garçonete que abordou ele, dizendo que o dono do bar estava incomodado com a situação. O caso ganhou repercussão, a polícia foi acionada, chegou a conduzir o dono desse estabelecimento para que ele prestasse esclarecimentos e durante essa condução ele chegou a relatar o motivo pelo qual fez isso. Se for para dizer que 12 anos não pode se beijar no meu balcão, não vou dizer nada. A vítima disse que essa era a primeira vez que ele havia frequentado o bar e que estava tendo uma conversa mais íntima com um amigo, por isso eles estavam tão próximos. A Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da UAB também está acompanhando o caso, disse que encaminhou ofício para o dono do bar, se oferecendo para prestar esclarecimentos não só para ele, mas também para os funcionários que atuam ali naquele estabelecimento. O PROCON também tem acompanhado o caso e disse que notificou o dono do bar que tem 20 dias agora para prestar esclarecimentos. Uma lei estadual aqui no Maranhão diz que isso infringe o Código de Defesa do Consumidor, onde é proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Nós procuramos também o dono desse estabelecimento, mas a gente não conseguiu contato. Aqui do Maranhão, Anice Ribeiro para o Brasil TV. Uma comitiva do governo federal está no Amazonas para definir operações de segurança com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. A Assembleia começou no início da tarde e tem como um dos principais objetivos restabelecer o controle do Estado na região do Vale do Javari. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, cobra que o poder público garanta a proteção dos direitos indígenas, socioambientais e dos servidores que atuam na fiscalização do território. Participaram da reunião a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, representantes dos Ministérios da Defesa, da Justiça e dos Direitos Humanos. O governo do Amazonas também encaminhou representantes das Forças de Segurança do Estado para participar do encontro. A região do Vale do Javari ficou conhecida no mundo inteiro depois do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips em junho do ano passado. A investigação da Polícia Federal descobriu que quadrilhas de pesca ilegal atuam nas reservas indígenas e que há presença do crime organizado na região. Segundo as investigações, Bruno Pereira foi morto porque denunciava essas quadrilhas. Dom Phillips morreu porque acompanhava o indigenista no dia do crime. Alexandre Rissaiasso para o Brasil TV. Começou hoje em todo o país uma nova fase da vacinação contra a Covid-19 com a aplicação da vacina bivalente. Ela protege contra a Ômicron e outras subvariantes do coronavírus. A Lilian Oliveira tem as informações de Pernambuco.
Começou hoje, em alguns municípios de Pernambuco, a imunização com a vacina bivalente. Ela protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvariantes da Ômicron. No município de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, foram vacinados idosos de 70 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência. Os profissionais que trabalham nessas instituições também foram imunizados. Para receber a bivalente, a pessoa precisa ter sido vacinada com 2 ou mais doses da vacina monovalente ou com a vacina de dose única, a Janssen. Em Olinda e Paulista, também na região metropolitana, idosos e imunossuprimidos foram vacinados. Pernambuco recebeu 194.400 doses da vacina bivalente, que devem ser usadas nessa primeira fase da campanha. Agora vamos às informações do primeiro dia de vacinação com a bivalente em São Luís, com o Davi Araújo. Em São Luís, mais de 50 postos de saúde estão vacinando nessa primeira fase da campanha contra a Covid-19 com imunizante bivalente. São pessoas acima de 70 anos ou que trabalham e vivem em instituições de longa permanência, comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas e ainda pessoas com o sistema imunológico comprometido. O Maranhão recebeu mais de 190 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19, que já foram distribuídas aos 217 municípios. A expectativa é de que, a partir da próxima semana, a campanha seja ampliada e pessoas acima de 60 anos também possam receber o imunizante. É importante que o esquema vacinal inicial esteja em dia e o intervalo da última dose seja de 4 meses. Davi Araújo para o Brasil TV. Agora a gente fala sobre o combate à fome. Um banquetaço foi feito hoje em várias cidades do país para marcar a retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. No interior de São Paulo, teve distribuição de diversos produtos para a comunidade. Olá para você que acompanha o Brasil TV. Aqui em Botucatu, no interior de São Paulo, o banquetaço foi realizado nesta praça pública, bem no centro da cidade. Ao todo, mais de 300 quilos de alimentos foram doados para a população. Entre eles, pães, frutas, legumes e verduras. Todos esses alimentos foram arrecadados de produtores rurais aqui da região para a estação de hoje. O banquetaço foi realizado em várias cidades do Brasil e tem o objetivo de comemorar a retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Isso porque tem muita gente passando fome no país. E as crianças são as mais afetadas por esse drama. Por isso, essas políticas públicas são tão necessárias para combater a fome no nosso país. Adriano Baracho, de Botucatu, para o Brasil TV. Em Mato Grosso do Sul, a Defesa Civil continua em alerta por causa das chuvas acima da média. No fim de semana, no município de Bela Vista, famílias ficaram ilhadas e tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros. No município de Bela Vista, na fronteira com o Paraguai, o nível do rio Apa, que é um dos principais, um dos maiores aqui na região sul de Mato Grosso do Sul, começou a baixar nessa segunda-feira, mas a Defesa Civil está em alerta, porque há previsão de muita chuva nos próximos dias por aqui, inclusive risco de temporais. No último fim de semana, o nível do rio Apa chegou a subir cerca de 6 metros acima do normal, invadiu aí as ruas, algumas casas, inclusive os bombeiros precisaram resgatar uma família que ficou ilhada na própria casa. Tem chovido muito em Mato Grosso do Sul desde o início do mês, especialmente aqui no sul do estado. Aqui em Ponta Porã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, já choveu agora, nesse mês, cerca de 480 milímetros. Isso é o triplo do esperado para todo o mês de fevereiro. Já são 65 mortes confirmadas pelas autoridades nos deslizamentos de terra em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. As buscas por desaparecidos na Vila Saí foram encerradas. Agora os bombeiros estão num bairro vizinho chamado Baleia Verde, onde também houve deslizamento de terra e um homem está desaparecido. É um local de difícil acesso. Em uma semana de angústia, a Helenice espera por informação. O pai dela trabalha em uma chácara no bairro Baleia Verde, em São Sebastião. Mas desde o temporal, o seu Eliseu parou de dar notícias. Essa imagem de uma câmera de segurança é o último registro que a filha tem dele. Foi um dia antes da tragédia. A minha irmã, de 22 anos, a Sandra, ela está indo a São Sebastião. Faz 2 vezes que ela foi, né? Só que tá com dificuldade para chegar lá, porque é só de barco, então não tem como ela ir. O local onde ele trabalhava ficou destruído, mas a Helenice mantém a esperança de que o pai esteja bem. Aí tá esperando encontrar ele vivo, né? Só que o dia vai passando
Uma desesperada, a gente não tem muito o que fazer, tem que aguardar. Na região vizinha, a vila do Saí, a área mais atingida em São Sebastião, o Marcos conseguiu chegar à casa onde a mãe morava. Ela recebeu o abrigo de amigos, mas pediu que o filho viesse aqui para ver o que sobrou e tentasse recuperar alguma coisa. Que não tem nada que se aproveite, nem fucei, mas eu vi as fotografias, retratos que são da minha família, sobrinhos, netos, primos, tios, que são, acho que o mais precioso agora, que são de muito tempo. O resto provavelmente não se aproveita nada. Hoje, moradores conseguiram recuperar alguns objetos e novamente enfrentaram os morros. Com a liberação de algumas ruas, eles foram autorizados pela Defesa Civil a ir até as casas, juntar o que sobrou para recomeçar a vida. Um recomeço ainda incerto. O Messias tinha a esperança de tirar o carro daqui, mas desse jeito vai ser difícil. Se eu conseguir tirar ele intacto, eu quero arrumar ele. Mas se não tiver também, se perder também, não tem problema. O pior é as pessoas que perderam a vida, né? Algumas pessoas também sentem a dor de perder um parente. A irmã do Walter foi uma das vítimas que morreram na avalanche de lama. A casa da família, que ficava bem neste ponto, sumiu. No dia do desastre, ele saiu às pressas, levando só os documentos. Precisa de nossa moradia de novo, né? Para toda a família. Principalmente para minha família, que está desobrigado. Acabei de perder minha irmã também, desenterrada. E as crianças, os filhos dela também estão na rua, não tem onde ficar. No fim da manhã voltou a chover aqui na Vila Saí. E os moradores que começaram o dia retirando as coisas de casa ficam com medo de novo. Mesmo com uma chuva fraca, bem diferente daquela da semana passada, a justificativa é o seguinte: a quantidade de água que desce do morro, mesmo com essa chuva assim, aumenta bastante. Uma fila quilométrica de brasileiros em busca de emprego se formou hoje em frente a um shopping em Valparaíso, de Goiás, na região do entorno de Brasília. O Gabriel Buozzi tem as informações. Olá! A fila com mais de 5.000 pessoas chamou a atenção de quem passava em frente a um shopping em Valparaíso de Goiás. As pessoas foram em busca de uma oportunidade para começar o ano no mercado de trabalho. O anúncio das vagas foi feito por uma indústria farmacêutica do DF. Foram distribuídas 500 senhas. Por isso, e para garantir uma delas, teve gente que chegou no local às 8 horas da noite de ontem. E para aguentar o sol quente e o tempo de espera, valeu de tudo, até um guarda-chuva e um banquinho. O número de vagas ainda não foi divulgado e depois que acabaram as senhas, a organização recolheu os currículos de quem estava na fila. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. A seguir, você vai saber como terminou o resgate do Neco, esse gato que literalmente entrou pelo cano. Não saia daí. Brasil TV de volta com as regras para a declaração do imposto de renda deste ano, que foram liberadas hoje pela Receita Federal. Quem optar pela restituição por Pix vai estar entre as prioridades na restituição do dinheiro. A chave tem que ser o CPF do contribuinte. Neste ano, o período para apresentar a declaração do imposto de renda vai ser um pouco maior. Começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. O governo espera receber até 39 milhões e meio de declarações. Hoje, numa entrevista coletiva, integrantes da Receita Federal anunciaram algumas mudanças, quase todas em funcionalidades do programa do IR e no aplicativo Meu Imposto de Renda. É obrigado a fazer a declaração quem recebeu no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. O valor é o mesmo da declaração de 2022. Quem investiu na Bolsa de Valores e vendeu ações abaixo de R$ 40 mil não precisa mais declarar. A Receita também está colocando mais informações na declaração pré-preenchida, em que o contribuinte só confirma as informações disponibilizadas pela Receita Federal. Para isso, é preciso ter o cadastro prata ou ouro no portal do governo. Ano passado, 7% dos contribuintes usaram esse modelo. A expectativa é que em 2023 o número suba para 25%. Quem usar dados pré-preenchidos poderá autorizar pelo aplicativo Meu Imposto de Renda que uma outra pessoa, um outro CPF,
faça a declaração. Situação muito comum nas famílias. Não houve mudança nas regras de dedução. Para a educação, o limite vai continuar em R$ 3.500 por pessoa. Para a saúde, não há um limite, mas nem tudo pode ser descontado, como, por exemplo, vacinas, medicamentos e tratamentos médicos no exterior. O programa para declarar o imposto de renda só estará disponível no dia 15 de março. Quem tiver imposto a pagar pode fazer por débito automático em cota única só até o dia 10 de maio. Se a opção for dividir o valor, a primeira cota fica para 31 de maio. É a mesma data para o pagamento do primeiro lote da restituição, que vai incluir as prioridades por lei: idosos, pessoas com doenças graves ou deficiências e professores. Quem não está nesse grupo e usar a declaração pré-preenchida ou optar pela restituição via Pix também vai ter prioridade para receber os valores. Mas a Receita lembra que quanto mais cedo entregar a declaração, maior a probabilidade de receber antes. Mais uma informação sobre o imposto de renda. Termina amanhã o prazo para que as empresas entreguem aos funcionários o informe de rendimentos de 2022, necessário para fazer a declaração. 2 peixes-leão foram capturados no mar de Itamaracá, em Pernambuco, no fim de semana. A espécie é venenosa e considerada invasora. Esta foi a primeira vez que o peixe-leão foi capturado no litoral de Pernambuco. Até então, a espécie só tinha sido vista em Fernando de Noronha. Por lá, o peixe-leão tem sido monitorado desde 2021. Os animais encontrados neste domingo em Itamaracá foram capturados por pescadores que usaram uma armadilha. Em seguida, os animais foram entregues à prefeitura da ilha. De acordo com os biólogos, o peixe-leão é nativo da Ásia e, a partir de 1980, começou a aparecer no Caribe, causando estragos ao meio ambiente, já que não tem predador natural. Para se ter uma ideia, nem o tubarão se alimenta dessa espécie. A Prefeitura de Itamaracá informou que os 2 peixes-leão foram encaminhados para a ONG Projeto Conservação Recifal. De acordo com a coordenadora de projetos da ONG, o aparecimento dessa espécie na região metropolitana indica que o peixe-leão já colonizou parte do litoral pernambucano e representa um perigo, pois o animal possui espinhos com toxinas que provocam risco à saúde. O contato do veneno com a pele pode causar reação alérgica grave e até parada cardíaca. Por isso, ninguém deve tentar capturar o peixe-leão. Agora, olha essa história. O destino colocou no mesmo caminho um bombeiro especialista em resgate de gatos e um filhote que se afogou. O desfecho desse encontro você vê na reportagem da Maria Fernanda. Esse vídeo foi feito hoje de manhã. Depois de sobreviver ao afogamento, o Neco já foi viajar. Vai passar a semana com a nova família numa chácara em Unai. E numa caminha improvisada, o gatinho só observa. Aí como é que ele dá. Quem vê o bichinho assim tão esperto nem imagina o perrengue que ele passou nesse domingo. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, o dono dessa casa, o Gonzaga, subiu no telhado para arrumar uma telha que estava quebrada. Quando ele chegou lá em cima, o gatinho que estava lá se assustou quando viu ele e acabou caindo numa calha e desceu na tubulação de águas pluviais. Os bombeiros foram chamados para ajudar nesse resgate. E olha, por sorte, um dos militares sabia bem como salvar um gatinho. Esse é o bombeiro herói, o aspirante oficial José Flávio. Ele contou pra gente que uns anos atrás, quando ele tinha um gatinho, pesquisou tudo sobre felinos, até como salvá-los. A gente tenta voltar os batimentos, a gente tenta continuar a circulação, alternando com ventilações. Então, basicamente, o princípio é o mesmo que nós aprendemos para humanos. Só que ele nunca imaginou que fosse colocar essa lição em prática. Mas eis que o destino colocou o Neco no caminho dele. O gatinho que literalmente tinha entrado pelo cano. A tubulação estava um pouco alagada também, porque no dia anterior havia chovido bastante. Ele deve ter ingerido um pouco de água, né? Nossa guarnição levou um cabo para passar a fiação elétrica, né, em tubos.
E aí esse cabo ajudou a mostrar um pouco para o gatinho, né? Ele já estava miando, mostrou o caminho de saída, exato. Repare que quando saiu do cano, o gatinho parecia já ter perdido uma das suas 7 vidas. Ele não se mexia, o coração parou de bater. Foi aí que o bombeiro começou a massagem cardíaca e a assoprar na boca do bichinho. Já reagiu. E ele continua, até que, de repente, o Neco começa a reagir. Ó, movimentação abdominal, vi? Ó. E 1 minutinho depois, o Neco já estava todo espertão. No saldo da vida, o Neco tá no lucro. Perdeu uma das 7 vidas, mas ganhou nome, família, casa nova e até uma companheira, a Penélope. Para quem duvida da relação harmoniosa entre cão e gato. A família estava acompanhando lá, o proprietário, sua esposa. Eles estavam acompanhando lá, estavam bem aflitos, né? E ele estava doido para que esse gato pudesse voltar. Ele estava querendo adotar o gato já. Falou, não, esse gato vai ter uma boa vida aqui conosco agora. Se ele não adotasse, eu iria adotar também. Mas ele ficou com ele lá. Está em boas mãos. Vida longa ao Neco e também ao seu herói. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.